O objetivo com essa videoaula é fornecer um método para você esboçar rapidamente o gráfico de uma função do primeiro grau, que é uma função que tem a regra desse tipo aqui, um número vezes x mais outro número. Em particular, esses números são números reais e o a não pode ser zero. O x é chamado variável independente, o a também é chamado de coeficiente angular e o b coeficiente linear. O gráfico de uma função que tem uma regra desse tipo, ou seja, que é uma função do primeiro grau, é uma reta, e essa reta tem um comportamento que é determinado pelo valor do a e pelo valor do b. Então, por exemplo, nesse caso aqui embaixo, da f de x igual a 2x mais 2, o valor do a é 2, é esse número sempre que está multiplicando o x. Esse é o coeficiente angular. E quando ele for maior do que zero, ou seja, quando o número que multiplica o x for maior do que zero, a função é crescente. Ou seja, a reta, quando você observa da esquerda para a direita, caminhando em pontos dela, você vai ter o ponto subindo cada vez mais. Mas eu não desenhei essa reta aqui desse jeito à toa. Eu poderia ter desenhado assim, mas este não é o caso. Por quê? Porque eu já observei que aqui no coeficiente linear nós temos um valor que é o 2. O valor do b, que neste caso aqui é 2, é sempre onde a reta intercepta o eixo y. E aí está. Mas e quando nós tivermos o coeficiente angular negativo? Então a função não é crescente. E se você fizer a leitura da reta da esquerda para a direita, você não vai obter pontos subindo cada vez mais. Você vai ter o contrário. Quando o valor de a for menor do que zero, como por exemplo aqui na g de x, em que o a é menos 1, então a função é decrescente e quando você observa os pontos da reta da esquerda para a direita, eles vão descendo cada vez mais, ao contrário do que acontecia lá quando o a é maior do que zero. E onde que é essa intersecção mesmo com o eixo y? Eu observo lá o valor do coeficiente linear, que é o número que está sozinho sendo somado ou subtraído, é o 1. E agora deve estar se passando pela sua cabeça um detalhe. Mas qual que é a intersecção desta reta, que é gráfico desse tipo de função, com o eixo x? A intersecção aqui, qual que é? Em que valor ocorre? E a intersecção lá para g, ó, em que valor ocorre? Daí você vai usar sempre esta fórmula aqui, essa expressão. Para maiores detalhes, eu vou deixar na descrição um link para uma videoaula mostrando por que essa fórmula é desse jeito. Bom, tudo bem. Então, nesse primeiro caso da f, qual que é a intersecção com o eixo x? Eu vou calcular o menos b sobre a. E aí eu vou obter esse valor, menos o b sobre a. Esse menos é da fórmula, hein? E qual que é o valor do b? O b é o número que está sozinho sempre, é o 2 aqui no caso, e o a é o número que multiplica o x, que também é 2. 2 dividido por 2 é 1, com esse negativo nós obtemos menos 1. Então, a intersecção dessa reta com o eixo x ocorre lá no ponto do eixo, que tem coordenada lá no eixo, menos 1. Lembre-se de que esses pontos também estão no plano e, portanto, podem ser caracterizados com duas coordenadas. Esse daqui, que é a intersecção da reta com o eixo y, no plano, ele é determinado pelas coordenadas 0 e 2. E esse daqui, que é a intersecção da reta com o eixo x, ele no plano é determinado pelas coordenadas menos 1 e 0. E no que diz respeito à intersecção da reta, que é gráfico da função g com o eixo x, vamos usar a mesma fórmula. X é igual a menos b sobre a, então a gente, observando a expressão da função, sabe que o b é 1, o número que está sendo somado ou subtraído, e o número que multiplica o x, que aqui no caso é o menos 1, é o a. E agora, o que você faz? Ora, você faz o jogo de sinal, menos com menos é mais,
1 dividido por 1 é 1. Não precisa colocar o mais. O 1 sem o sinal já é positivo. Então, a intersecção desta reta com o eixo x é o ponto do eixo x que tem coordenada no eixo igual a 1. Se você quiser caracterizar esse ponto no plano, então você escreve assim: 1, 0, 1 no x e 0 no y. E esse outro, como você caracteriza no plano? 0 no x e 1 no y. Muitas vezes, fazer esses esboços rapidamente é muito importante, porque você precisa de ganhar tempo, como por exemplo numa prova de concurso ou numa avaliação, em que você tenha que fazer outras coisas, como analisar o sinal da função, mas este é o tema para a próxima videoaula. Até lá! E não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal ou deixar seu comentário. Compartilhe essa videoaula com seus colegas. Essas são maneiras que você tem de valorizar esse material que eu disponibilizo aqui.